Graças a Deus, irmãos. Espero que vocês tenham tido um domingo abençoado. Primeiramente, queremos agradecer aos irmãos que nos apoiaram de tantas maneiras na atividade que fizemos hoje. Uma atividade muito abençoadora, não só para nós participamos, mas também para todos aqueles que estão passando por esse momento de dificuldade aqui na nossa cidade. Nós hoje tivemos uma igreja sobre rodas, estamos levando palavra de esperança e alegria ao coração do povo carpinense que está tão sofrido também. Queremos agradecer especialmente ao pastor Bob, que foi o nosso cameraman nessa empreitada, pastor Ismael, Nina Farias, Jorge Drielle, que nos abençoaram bastante com seus dons e talentos. Louvamos a Deus pela vida de vocês. E meus irmãos, vamos iniciar a aula de hoje falando sobre um tema muito importante para a igreja cristã, que é o termo da comunhão. Hoje, ao andar pelas ruas de Carpina, nós vimos uma coisa interessante. Como as pessoas estão sedentas por relacionamentos. E a igreja, ela precisa estar cumprindo o seu papel de trabalhar os relacionamentos. Eu espero que hoje nós possamos ver que vocês, e aí falando especificamente para os irmãos da Igreja Firme Promessa, vocês são sacerdotes. Vocês têm o papel de levar esse conforto da palavra de Deus às outras pessoas. Vocês são os pastores da cidade. Então eu espero que hoje você se sinta mais encorajado com o tema da nossa aula, a colocar em prática esse seu chamado de vivenciar a comunhão, não só com seus irmãos em Cristo, mas também testemunhando ao povo que está sedento por aquele que pode suprir essa comunhão. Então vamos preparar a nossa telinha, vamos partir para a nossa aula de hoje. Muito bem, meus irmãos. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando o tema eclésia. O que é ser igreja? Quais os papéis da igreja? Como nós podemos definir? E nós já trabalhamos muitas coisas. Nós já vimos o sentido universal dessa palavra igreja, o que ela implica para a nossa vida. Nós vimos como a igreja de Deus ela pode se caracterizar por uma igreja saudável, não apenas apegada a formas, a estruturas, mas a sua essência. Quais são os pontos fundamentais que determinam a igreja saudável? Nós vimos também as implicações práticas da nossa adoração e até mesmo do nosso ofertar, nossa generosidade, como ela testemunha na nossa vida. E hoje queremos falar de um assunto que é central à Igreja de Cristo, que é a comunhão cristã. Mas nós queremos abordar hoje uma visão muito prática sobre isso. Talvez uma das aulas mais curtinhas que nós vamos ter vai ser essa. Mas apesar dela ser sucinta no conteúdo, ela é desafiadora na aplicação. Então eu espero que nós possamos entender um pouco melhor sobre essa comunhão cristã e vivenciá-la no dia a dia, com efeitos não só na nossa igreja local, mas com efeitos àqueles que estão ao nosso redor. Apesar deles talvez não terem o Espírito Santo, mas nós vamos levar para eles, através da nossa vida e da nossa relação, uma possibilidade de conhecer o Deus que nós conhecemos. Mas vamos lá, meus irmãos. Vamos trabalhar um pouquinho sobre comunhão. Primeira coisa importante em relação à comunhão é que todos precisam de comunhão. A comunhão é projeto de Deus. Solidão não é vontade de Deus, seja na vida comum ou seja na vida cristã. Quem conhece aí o filme O Náufrago, nós vemos aí o nosso querido Tom Hanks, que ao sofrer um acidente aéreo foi parar numa ilha solitária. Mas o seu desejo de comunhão foi tão grande que acidentalmente ele fez o Wilson, o seu amigo de naufrágio. Por quê? Porque solidão não é vontade de Deus para ninguém. Nós vemos isso na palavra de Deus. Lá em Gênesis 2:18, a palavra de Deus diz: Então o Senhor declarou:
Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É lógico que esse texto aqui está relatando principalmente o nosso desejo de relação que foi feito através do casamento com Adão e Eva. Mas esse desejo por comunhão é um desejo universal. Interessante que o Adão, no relato bíblico, ele provavelmente tinha uma vida bastante ocupada, já que tinha que cuidar do jardim. E além do mais, nós vemos no relato bíblico que Deus se relacionava todos os dias de uma maneira bastante pessoal, se podemos dizer assim, com ele. Mas mesmo assim, o próprio Senhor percebe que o Adão ele está só. Nós podemos ver que o Adão, por um lado, ele tem a criação. Ele se coloca numa posição maior do que a criação, no sentido de cuidar, de manter. Na outra perspectiva, ele tem Deus. Um Deus que, apesar de se fazer acessível a ele, ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas ele necessitava de uma comunhão, de um olhar comum. E aí é que entra a Eva, mas isso pode ser expandido para todos os nossos relacionamentos. O homem não é uma ilha de fato. E não é desejo de Deus que ele permaneça assim também. Mas o interessante, irmãos, quando nós estamos falando de comunhão, nós podemos correr um risco de cumprir uma tendência que é vista hoje em dia, que é uma tendência de distorcer o significado das palavras. As palavras que antes elas tinham um poder, um entendimento tão profundo, hoje elas são tratadas de uma maneira tão banal que ela perde a sua força e o seu valor. A palavra comunhão, ou no caso aí no grego, que a gente utiliza como fundamento a koinonia, é uma palavra que tem perdido, tem sofrido por causa dessa diluição do seu significado. Hoje em dia, a palavra comunhão, ela tem tido um esvaziamento no seu significado. Ou as pessoas tratam a comunhão apenas como um coleguismo, ou então eles enxergam a comunhão estritamente como sentimentalismo. E essas duas visões é uma visão muito superficial do que de fato a comunhão bíblica quer nos ensinar. Então, para isso, nós queremos buscar abordar de maneira concisa, profunda e não apenas sentimentalista o que é a comunhão, como a Bíblia apresenta essa comunhão. A primeira coisa que a gente tem que entender, para nos dar um pano de fundo, quando nós vamos tratar sobre comunhão, inclusive na igreja, é que comunhão ela não é ajuntamento. É interessante ver como muitas igrejas hoje, elas têm até um número elevado de membros, mas a tendência é que elas se tornem mais agregações do que congregações. Muitas pessoas se veem mais um na multidão da igreja. Ou porque eles querem se privar do relacionamento, no sentido de participar, no sentido de segurar as cordas dos problemas e dificuldades da congregação, de se eximir das responsabilidades, mas também muitas igrejas forçam as pessoas a continuarem na multidão, sendo só mais um no banco, sendo um consumidor de serviços espirituais. As igrejas podem até estar cheias, ou pelo menos estavam antes dessa pandemia. Mas a pergunta é, será que lá nós vivenciávamos de fato a comunhão? Será que nós temos uma congregação ou apenas uma agregação de pessoas? Será que você poderia dizer estar plenamente satisfeito no sentido de comunhão, apenas participando nas programações corriqueiras da sua igreja local? Ou será que você apenas aproveita daquele momento espiritual, mas a sua comunidade de fé não tem nada a ver com a sua vida
em casa ou fora de casa. Então é isso que nós temos que pensar em relação à comunhão. Porque, meus irmãos, a nossa participação corriqueira na igreja local não é suficiente para suprir a nossa necessidade de comunhão. E quando eu digo necessidade, não só a necessidade que você tem de estar satisfeito, porque tem muitas pessoas que se sentem satisfeitas de estar apenas na sua família. Mas tem muitas pessoas que talvez não tenham uma família como a sua, e eles necessitam de comunhão. E nós percebemos que na comunhão da igreja nós somos chamados não só a ser beneficiário da comunhão, mas também beneficiar aqueles que sentem falta dela. Tem uma frase interessante do John Stott, que ele diz o seguinte: ele diz que o batismo nos torna membros da comunidade visível. Nossa frequência nos cultos nos torna crentes aparentemente comprometidos, mas é a nossa comunhão que vai indicar que pertencemos a Cristo e ao seu povo. Então nós vemos a importância e o desafio da comunhão. Por isso que existe uma necessidade da igreja local de desenvolver pequenos grupos de relacionamento, compartilhar e estudo da palavra, até mesmo de maneira mais informal. Porque nesses grupos, quando nós não estamos talvez protegidos na multidão, nós nem perdemos o benefício da relação pessoal, mas também nós nem fugimos do desafio que a relação pessoal traz para a gente. A gente vai entender um pouquinho melhor desses desafios. Mas existe uma necessidade de apenas você não estar ali no banco da igreja sendo só um receptor de serviços espirituais. É preciso um relacionamento, um compartilhar, uma vivência em que aquilo que você aprende nos domingos na sua igreja, nas quartas-feiras, vai ser vivenciado no dia a dia, na relação, na conversa de comadre. Então, esse é o nosso desafio. Outra coisa interessante em relação à comunhão, ainda como um plano de fundo, é que a comunhão da igreja não é responsabilidade exclusiva do seu pastor. Meus irmãos, por mais que o seu pastor, no seu chamado pastoral, ele tenha o dever de cuidar do ensino da palavra de Deus, da exortação, do discipulado, da comunhão, mas ele não tem capacidade de suprir a necessidade de relacionamento de todos os membros da igreja. Ele não tem e ele nem deveria ter essa preocupação. Porque a Bíblia, ela indica que cada um de nós é responsável pelo nosso irmão. E eu vou dizer mais uma vez, a Bíblia, ela indica que cada um de nós é responsável pelo nosso irmão. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, existe uma palavra muito interessante. Nesse versículo, a palavra de Deus diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Esse cuidado para que ninguém se exclua da palavra de Deus é uma palavrinha bastante interessante. Ela traz consigo, seu original, a mesma raiz da palavra que dá origem a bispo, lá em 1 Timóteo 1,3. Quando fala sobre o desejo de pastores, da excelente vocação que eles têm, é utilizada a palavrinha bispo. E a raiz dessa palavra é utilizada nessa palavra aí, cuidem. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Em outras palavras, cada cristão, ele é um tipo de bispo. Quando a gente entende a palavra bispo, assim como biblicamente nos mostra, de supervisão, de cuidado em relação à igreja. Aqui a palavra utilizada tem o mesmo significado. Cada um seja o bispo, digamos assim,
no cuidado para que seu irmão não se exclua da graça de Deus. Então você tem esse papel pastoral de cuidado na vida do seu irmão. Não só da sua relação com ele, mas a relação dele com a igreja. Isso é uma exortação na palavra de Deus, dado a todos nós, não apenas o pastor. Essa é uma responsabilidade nossa. Você não pode se excluir dessa responsabilidade, mas também é um desafio. Outra coisa interessante é a forma de evitarmos a superficialidade e o sentimentalismo que nós vimos anteriormente. De tratar a comunhão apenas como um coleguismo ou de uma relação superficial, sentimentalista. É interessante que talvez você já entenda que a comunhão cristã, ela não é apenas um coleguismo, não é um clube social. Só que, de certo sentido, muitas pessoas cristãs têm fundamentado a comunhão no sentimento. Isso é um problema. É lógico que na comunhão cristã o sentimento é algo importante, mas ele não é o fundamento para a comunhão. E aí é uma diferença gigantesca. Porque tem muitas pessoas que vão dizer: eu não devo buscar comunhão com pessoas das quais o meu coração não se identifica. Como é que eu vou ter comunhão de pessoas que eu nem sinto saudade? Mas o interessante é que esse não deve ser o fundamento da comunhão. Tem pessoas que dizem que não buscam desenvolver relacionamento com algumas pessoas da igreja porque não tem um sentimento. E se não existe sentimento, essa comunhão é falsa, não é verdadeira. Mas isso também não deve ser o fundamento da comunhão verdadeira. Na verdade, algo deve fundamentar a nossa relação para que através desse fundamento possa surgir sim um sentimento renovado. Então, qual é o fundamento da comunhão? O que é que essa palavra koinonia traz de fundamento, de princípios para nos ajudar a entendê-lo melhor? Então, vale perceber aí nessa tabelinha algumas formas que essa palavra e seus derivados são utilizados na Bíblia. Por exemplo, como adjetivo koinos, que na verdade é uma tradução para a palavra comum, algo comum. Expressa a ideia de algo que nós temos juntos, que o John Stott vai abordar tratando sobre a nossa herança comum. Também ele é visto como o adjetivo koinonos, que tem a tradução de parceiro, e expressa a ideia daquilo que nós fazemos juntos, que está ligado ao nosso serviço comum. E por fim, até como um verbo, o verbo koinoneu, que na verdade é a tradução de compartilhar. Esse verbo ele expressa a ideia daquilo que nós dividimos uns com os outros, que está ligado também a essa nossa responsabilidade mútua. Então, se nós juntarmos essa ideia entre aquilo que nós temos em comum, sobre a parceria que nós desenvolvemos no nosso serviço e naquilo que nós devemos compartilhar mutuamente, nós temos 3 princípios importantes para entendermos a comunhão. O primeiro deles, ligado à nossa herança comum, que deve ser o fundamento do nosso relacionamento. Perceba, irmãos, a comunhão ela não se fundamenta num sentimento subjetivo, individual, mas num fato objetivo que expressa o que nós temos em comum, que é a nossa vida comum com a graça de Deus, o Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o fundamento para a nossa comunhão. É a comunhão universal com Deus. Isso é o que sustenta o meu relacionamento com o outro. Isso é o que permite o meu relacionamento com o outro. A nossa vida comum em Cristo. O apóstolo Paulo ele expressa isso na carta aos Filipenses, no capítulo 1.
no verso 6 ao verso 8. Nós vemos aí nos primeiros versos que o apóstolo Paulo, ele estava convencido da obra que Deus estava executando entre a igreja. E mesmo ele estando preso, ele sabia que Deus estava trabalhando na vida dos seus irmãos. E essa carta talvez seja direcionada a pessoas que ele nem conheça, pessoas que ele nem talvez tenha uma afinidade, ou aquilo que nós queremos chamar hoje de um sentimento. Mas ele se vê profundamente preso num laço de afeição com esses irmãos. Talvez ele nem conheça. E ele diz no versículo 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho no meu coração, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo mostra esse derramar de comunhão, essa preocupação, não apenas com o estado físico dos irmãos, mas também não apenas no sentido do seu conhecimento teológico. Ele se mostra numa preocupação completa com aqueles irmãos que talvez ele nem conheça pessoalmente, porque ele tem a consciência que todos participam com ele da mesma graça de Deus. Esse é o fundamento da comunhão bíblica. Isso é o que deve nos manter unidos como igreja. E eu desafio você que está assistindo esse EBD, também que não seja apenas só um ouvinte. Existem alguns textos que eu quero citar aí, que você possa estar voltando talvez depois do vídeo e anotando, e buscando entender melhor essa visão geral da comunhão fundamentada nesse relacionamento que nós temos com Deus. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. Em 1 João, capítulo 1, versículo 3. Então depois, se você quiser, volte aí um pouquinho no vídeo, anote essas referências e vá buscar entender essa visão de comunhão, fundamentada nessa graça comum que nós temos no Deus Trino. Outro princípio fundamental da comunhão está ligado ao nosso serviço comum. Então, a koinonia também se expressa não só naquilo que nós recebemos juntos, não só na nossa herança comum, ou seja, no nosso relacionamento com Deus, mas também está ligada no nosso serviço comum, em favor do outro e também em favor do próximo. Porque a koinonia, ela nos desafia a partilhar não só as nossas riquezas materiais, mas também a nossa riqueza espiritual, ou seja, nosso conhecimento de Deus e do seu evangelho. Isso, meus irmãos, tem uma forte implicação missionária. Muitas vezes você está buscando viver comunhão com seus amigos, mas você priva eles do verdadeiro fundamento, que pode ajudá-los a ter uma comunhão genuína e verdadeira, que é o próprio Deus, o seu evangelho. Muitas vezes nós somos resistentes em propagar o evangelho. Vocês não sabem a luta que é organizar atividades missionárias, atividades de propagação do evangelho. E muitas vezes a gente quer discordar de métodos, mas na verdade a gente não se sente confortável em estar num relacionamento compartilhando do evangelho. Isso é um problema. Mas nós vemos na palavra koinonia esse compartilhar daquilo que nós somos, temos e devemos executar como Igreja de Cristo. Lá em Atos, capítulo 2, verso 44, nós vemos a primeira vez em que essa palavra koinonia é uma das primeiras vezes em que essa palavra koinonia é utilizada no Novo Testamento. E é naquele texto que nós já vimos aqui na nossa série, em que no capítulo 2, verso 44, a palavra de Deus diz: todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E nós vemos que isso sim levava os irmãos a suprir as necessidades materiais uns dos outros. Mas isso não se restringe apenas nas necessidades materiais. Tem muitos irmãos hoje
que estão com a despensa cheia, mas estão com a casa vazia. E tudo bem que hoje, talvez, a gente não pode estar juntos fisicamente, mas mesmo assim ele está solitário, mesmo com seu Instagram cheio de fotos badaladas, curtições, mesmo assistindo muitas lives, Netflix e seriados, existem pessoas que estão extremamente sozinhas. E não é por causa apenas dessa pandemia. É porque nós temos retido o fundamento da verdadeira comunhão, que é o proclamado Evangelho, que transforma vidas e relacionamentos. Então, nós já vimos aqui 2 princípios dos 3 que fundamentam a comunhão. Só que até agora, esses 2 princípios, eles nos levam apenas a olharmos juntos numa mesma direção. No Deus, que mantém a nossa comunhão, e no nosso serviço, para com o próximo e para com o outro. Mas agora, o terceiro princípio nos leva a olhar um para o outro, na mutualidade, que é a nossa responsabilidade mútua. Aquilo que eu sou responsável pelo meu irmão e ele é responsável por mim. E nessa visão de comunhão, de koinonia, nós não somos todos receptores e nem todos doadores. Mas nós somos chamados a vivenciar uma parceria de dar e receber. A koinonia, de fato, ela é uma via de mão dupla. Ninguém tem demais que não necessite receber algo. E ninguém tem de menos que não possa doar ao seu irmão aquilo que lhe tem falta. Eu acho muito bonito o texto lá em o texto em Romanos, capítulo 1, em que o próprio apóstolo Paulo, que talvez você vá advogar, que ele é completo, pois ele tinha um relacionamento acertado com Deus, sua teologia era a melhor possível, mas o próprio apóstolo Paulo, ao tratar com a igreja, que ele desejava conhecer pessoalmente, ele diz que ele desejava, isso lá no capítulo 1, estar com eles, não só para compartilhar um dom espiritual com eles, que no caso é o seu conhecimento, o ensino que ele recebeu do próprio Cristo, a sua doutrina, mas também de ser enriquecido pela fé daqueles irmãos. O próprio apóstolo Paulo nos ensina isso. Então você, meu irmão, você tem muito que doar, por mais que você ache que não. Ninguém é só um receptor, mas também ninguém é um doador universal. Nós precisamos dessa mutualidade, dessa parceria entre dar e receber. E qual é a nossa maior responsabilidade mútua? O que é que caracteriza a Igreja de Cristo nessa responsabilidade? Se podemos dizer algo em uma palavra, isso é o amar. Amar é a nossa maior responsabilidade. Em João, capítulo 13, no versículo 34 e 35, nós vemos as palavras do nosso Senhor Jesus, em que ele diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É muito interessante ver a marca fundamental da Igreja de Cristo. É o amor. É a forma pelo qual nós vivenciamos essa koinonia e compartilhamos desse amor que nós recebemos de Deus. É um amor em ação. Mas esse amor, ele não é um mandamento que deve ser visto de uma maneira romântica ou idealista. Não. Amar uns aos outros, eles têm consequências muito práticas. Consequências tanto negativas, no sentido de deixar de fazer algo em favor do outro, como positivas, de ser levado a fazer algo em favor do outro. É o que nós vamos entender um pouco melhor, dessa maneira muito prática de vivenciar o amor.
Amar uns aos outros tem consequências práticas, sim, irmãos, tanto negativas quanto positivas. Negativamente, se amarmos uns aos outros, nós não vamos nos colocar mutuamente em julgamento, nem falar mal dos outros. Não vamos nos morder uns aos outros, nem nos devorar uns aos outros, como se fôssemos feras selvagens, assim como as próprias cartas pastorais exortam. Nós nem vamos provocar inveja ou mentir uns aos outros. Nós somos levados a abrir mão de muitas coisas que naturalmente nós faríamos, até mesmo com a ideia errônea de manter uma comunhão. Mas o Espírito Santo nos guia, nos liberta a não fazermos mais essas coisas, para que a comunhão genuína possa florescer. Mas também existem atos positivos no relacionamento, na comunhão. Positivamente, se nos amarmos uns aos outros, nós vamos tolerar e perdoar uns aos outros. Vamos nos submeter uns aos outros e nos edificar uns aos outros. De bom grado, nós praticaremos hospitalidade uns para com os outros. Vamos encorajar uns aos outros, admoestar e consolar uns aos outros, orar um pelos outros e carregar os fardos uns dos outros. Nós vemos isso no exemplo de Jesus. Jesus Cristo mostra essa vida em que ele abriu mão de muitas coisas, apesar de ele não necessitar dessa negação do seu egoísmo, do seu próprio eu. Mas em muitos momentos ele foi tentado sim a talvez preservar a sua vida, a não romper o seu relacionamento com Deus em favor de nós. Mas ele continuou o seu propósito. De maneira positiva, nós vemos as ações do próprio Cristo em ser paciente, não conivente com as nossas falhas, mas perseverar e investir em pessoas tão difíceis e complicadas que foram os seus discípulos e são também hoje, como eu e você. Por isso, meus irmãos, não se engane, amar é uma atitude consciente de sacrifício. Amar vai nos consumir tempo. Amar vai demandar estudo da palavra, para que nós venhamos amar, não como o mundo ama, não como o meu coração quer amar, mas como a palavra de Deus nos ensina. Amar vai demandar recursos de oração. Na vida cristã, Deus nos pede, como maior marca do seu amor, que venhamos a nos entregar em favor do outro. Lá em João, se não me engano, é o 15:13, ele diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Só que muitas vezes isso parece um mandamento pesado. E se nós olharmos pelo nosso coração, que ainda vive na carne, que ainda luta com o velho eu, é difícil. Só que Deus, ele não pede algo que nós não possamos cumprir, pois ele nos dá as condições para que venhamos a fazer isso. Só que o interessante é que na vida cristã, Deus nunca nos exige aquilo que ele mesmo não nos tenha dado. Deus é amor e ele nos amou primeiro. E vemos isso nas palavras do próprio Jesus. E ele pede que nós venhamos a vivenciar aquilo que ele fez por nós. Lá em João 15:12 também, ele vai dizer que um mandamento que ele nos tem, como nós vimos, é que nós amemos uns aos outros como eu os amei, de Jesus. Então, meus irmãos, nós já temos aquilo que nós precisamos para vivenciar.
uma verdadeira comunhão. O que não quer dizer que o relacionamento vai ser fácil. O que não quer dizer que sempre a comunhão vai ser mantida sem sacrifícios ou esforço. Muitas vezes o sentimento vai faltar, mas o amor de Deus deve prevalecer. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor essa visão da comunhão e que você possa colocá-la em prática, mesmo nesse período que nós temos vivido de isolamento. Não só com os irmãos da sua igreja, mas pelo que nós vimos hoje nas ruas de Carpina. Seu vizinho aí do lado, ele está sedento também por uma verdadeira comunhão. Uma comunhão que não é aquela que o mundo dá, mas uma comunhão baseada nisso, no amor e no exemplo do nosso próprio Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você, como Igreja de Cristo, não apenas se sinta desafiado, mas encorajado de vivenciar isso em palavras, mas também em ações. Deus possa nos abençoar nesse desafio que é vivenciar a verdadeira comunhão. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Nos encontramos no nosso próximo encontro na Escola Bíblica Dominical, se Deus assim permitir. Amém.